Bom dia, pessoal. Bom dia para vocês. Bom dia para todo mundo que está aí esperando o concurso do TSE, o concurso do TRE. A gente não sabe o que vai acontecer. Bom dia para todo mundo que está buscando aí uma oportunidade para mudar de vida, para passar no concurso público, para alcançar a estabilidade. Eu resolvi fazer um projeto com vocês agora muito especial. Um projeto no qual eu explico para vocês de um jeito muito simples, muito rápido, muito fácil, a matéria mais importante para esse concurso, que é o concurso do TSE. Vamos entender direito eleitoral em 7 dias. A gente vai fazer um desafio de 7 dias para você esgotar essa matéria. E hoje é o dia número 1 para você começar a entender direito eleitoral. A gente vai abranger todos os conceitos, tudo que está no edital aqui, de um jeito muito rápido. Você vai ver que vai ser possível acertar qualquer questão de prova. Vamos lá, vamos começar. Quando a gente começa a falar de direito eleitoral, dá uma olhadinha nesse gráfico. O que é mais cobrado, prof, sobre direito eleitoral? Gente, o que tem mais chance de aparecer na sua prova? Direitos políticos, partidos políticos, organização da justiça eleitoral e propaganda eleitoral. É isso que tem mais chance de aparecer na prova e é isso que eu vou abranger aqui e vou explicar para vocês. Começando a matéria pelo começo, o primeiro tópico do seu edital está aqui destacado em verdinho, é o conceito de direito eleitoral. Ele está em verdinho, gente, porque ele responde a 100 questões de prova. Então, vamos entender esse conceito. O que é direito eleitoral? Muito fácil. Direito eleitoral é aquela área do direito que vai regulamentar o processo eleitoral, as eleições, garantindo a esse processo legitimidade, garantindo que esse processo seja realizado em conformidade com a lei. A gente sabe que o direito ele é dividido em 2 grandes ramos, direito público e direito privado. O direito público, gente, reúne todas aquelas áreas do direito que vão estar ligadas à atuação do Estado, do ente público. Como eu estou falando de processo eleitoral, eu estou falando de regulamentação daquele processo de escolha do nosso governante que vai ocupar a alta cúpula do Estado. Então, direito eleitoral é uma área do direito que está inserido dentro do grande ramo do direito público. Beleza. Conceito, então, para fins de prova. Conjunto de normas, princípios e regras que vão regulamentar o processo eleitoral, garantindo a ele legitimidade, gente, garantindo que o processo eleitoral seja realizado em conformidade com a lei. Beleza, entendi isso, entendi esse conceito, já sou capaz de acertar 100 questões de prova. Tá em verdinho porque responde a 100 questões de prova. Já acertei 100 questões só com uma página. Vamos continuar a falar agora um pouquinho mais sobre o Estado. Quando a gente fala de eleição, eu tenho que entender o que é o Estado. O Estado é formado por 3 elementos: governo, povo e território. O Estado governa. Governa quem? Governa o povo, que está onde? Em um determinado território. 3 elementos que formam o Estado. Então, é o Estado que vai tomar as grandes decisões daquela sociedade. Prof, mas como é que funciona? Quem é que está lá ocupando os cargos do Estado? Gente, como no Brasil nós adotamos um regime de democracia semidireta ou mista, existem alguns instrumentos de democracia em que o povo decide diretamente e alguns instrumentos em que a gente participa de forma indireta. Como assim? De forma direta, o povo pode participar da vontade do Estado quando é chamado para votar em um plebiscito, em um referendo, quando o povo elabora um projeto de lei, então ele inicia um projeto de lei. Tudo isso é instrumento de democracia direta, participação direta do povo nas decisões do Estado. E instrumentos de democracia indireta, prof? Pessoal, quando a gente vota, quando a gente escolhe o nosso representante, a gente está de alguma forma indiretamente exercendo o poder do Estado. Por quê? Se a gente escolheu aquela pessoa para nos representar, se a gente escolheu aquele governante para nos representar, indiretamente nós estamos lá exercendo o poder do Estado? Estamos. Então, o que você tem que lembrar? Democracia semidireta ou mista. Instrumentos em que o povo decide diretamente e também instrumentos de democracia indireta, que o maior instrumento é a eleição. Beleza. Dito isso, vamos entender um pouquinho mais sobre direitos políticos. Prof, o que são direitos políticos? Direito de participar do processo político, direito de votar, direito de ser votado. Prof, quando é que eu vou adquirir os meus direitos políticos? Quando você vai se alistar perante a Justiça Eleitoral. Quando você se alista, você adquire a condição de cidadão. Quando você se torna cidadão, você passa a votar, a exercer
O direito do voto, né, gente? O direito do voto, beleza. Quando a gente fala de alistamento eleitoral, além de votar nas eleições, você também vai exercer alguns outros instrumentos de democracia direta. Você vai participar de plebiscito, de referendo, você pode também dar iniciativa a um projeto de lei. Tudo isso são instrumentos que decorrem dessa condição de cidadão. Quando você se alista perante a Justiça Eleitoral, você se torna cidadão e aí então você vota em plebiscito, referendo e você também pode iniciar um projeto de lei. Tudo isso você pode fazer mediante o alistamento eleitoral. Beleza, entendi isso, prof. Vamos falar um pouquinho, vamos lembrar um pouquinho quais que são esses conceitos, né? O que é plebiscito, o que é referendo, o que é iniciativa popular de lei, prof. Plebiscito, gente, tá vendo aqui? Agora a gente traz para vocês os conceitos. Em azul eu coloco para vocês um exemplo, tá vendo? Sempre tem exemplo. Olha só, plebiscito, gente, o plebiscito você vai lembrar de pré-bicito. Pré é uma consulta prévia. Antes da edição daquele ato legislativo ou administrativo, é feita uma consulta prévia à população, antes da efetivação daquele ato. Prof, me dá um exemplo de plebiscito. Gente, lá em 2011, no estado do Pará, foi feito um plebiscito a respeito da divisão do estado em 3 outros estados: Pará, Carajás e Tapajós. A maior parte da população votou pelo não. Não vamos dividir, né, o Pará em 3 outros estados. Isso foi decorrência de um plebiscito, uma consulta prévia. Antes de realizar aquela mudança, foi feita uma consulta à população. Beleza. E referendo? Referendo é um movimento contrário. Nesse caso, referendo é uma consulta também popular realizada após a efetivação de um ato legislativo ou administrativo para fins de ratificar aquele ato, né? Ou para fins de retirar qualquer tipo de eficácia daquele ato se ele for rejeitado. Isso aconteceu lá em 2005, gente, com o Estatuto do Desarmamento. Aconteceu um referendo no qual a população foi chamada a opinar. Você concorda ou não com a proibição da comercialização das armas de fogo? A maior parte da população votou pelo não. Não queremos a proibição de comercialização das armas de fogo, né? Não queremos. Em razão dessa consulta, foi modificado o artigo 25 do Estatuto do Desarmamento. Hoje é permitida a comercialização de armas de fogo, em razão dessa consulta que foi realizada lá em 2005. Beleza, entendi o plebiscito, entendi o referendo e a iniciativa popular de lei. Pessoal, a iniciativa popular de lei é o fato de que você, cidadão, pode iniciar um projeto de lei mediante a assinatura de 1% do eleitorado nacional. Só que esse 1% do eleitorado tem que estar dividido em 5 estados, tem que ter gente morando em 5 estados da federação e não 0,3%, não com menos de 0,3% dos eleitores em cada estado. Gente, vocês lembram daquela situação em razão do assassinato da Daniela Pérez? Houve uma comoção nacional. Em razão daquela comoção nacional, junto com a Glória Pérez, foi elaborado um projeto de lei de iniciativa popular que também tipificou alguns crimes como crimes hediondos, né? Inclusive o assassinato nessa situação. Lembra dessa situação? Lembra que isso aconteceu há mais tempo? Pois então, essa é uma lei de iniciativa popular que decorre da iniciativa popular. Então, peraí, prof, entendi já. Entendi. Plebiscito, pré-bicito, consulta prévia antes da efetivação daquele ato, referendo, consulta realizada após o ato, né, para ratificar ele ou para retirar a eficácia. E quando a gente fala de iniciativa popular de lei, também é uma prerrogativa que o cidadão tem de elaborar um projeto de lei mediante assinaturas de 1% do eleitorado nacional, sendo que essas pessoas, esse 1% está dividido em 5 estados, não menos 0,3% dos eleitores de cada estado. Beleza. Vamos falar um pouquinho agora sobre o voto. Entendi, esses instrumentos são de democracia direta, gente. Diretamente você vai lá e participa do plebiscito, do referendo, você elabora um projeto de lei. Beleza? Instrumento de democracia indireta. Agora, um instrumento de democracia indireta, que também é adotado no Brasil, é o voto. Por que é indireta, prof? Porque você, quando participa das eleições, você está escolhendo aquela pessoa que vai nos representar. Se a gente está escolhendo alguém que vai nos representar, o nosso governante, indiretamente nós estamos exercendo o poder do Estado? Estamos. De forma indireta, a gente está o quê? Participando porque a gente escolheu aquela pessoa.
Beleza? Sobre o voto, gente, o voto é direto, secreto, igual, obrigatório e periódico. Voto direto, secreto, igual e periódico é cláusula pétrea na Constituição. Agora, a obrigatoriedade do voto não é cláusula pétrea. Pode ser modificada por um processo mais fácil, mais simples. Então, a obrigatoriedade do voto não é cláusula pétrea, lembra disso. Por que o voto é direto? Porque você vai lá e vota diretamente. Você não pode elaborar uma procuração para alguém da sua família votar em seu nome. Não, o voto é direto. O voto também é secreto. Você não vai ficar revelando, não precisa revelar o seu voto, a sua intenção de voto. Além disso, o voto é igual. O meu voto tem o mesmo valor que o seu. O voto de alguém que é muito rico tem o mesmo valor que o meu. E é assim que funciona. Beleza, periódico. De 4 em 4 anos nós temos eleições justamente para garantir essa o quê, gente? Essa alternância de poder. Beleza. Prof, mas qual que é a diferença de voto e sufrágio? O que é isso? Sufrágio, gente, é o direito de participação no processo político daquela sociedade. Participação política no processo de escolha do governante. No passado, nós tínhamos um sufrágio censitário. Só quem tinha dinheiro poderia votar. Depois de um certo momento na evolução da sociedade, surgiu um sufrágio capacitário. Só quem tinha um nível de instrução poderia votar. Depois, somente os homens, sufrágio por gênero, só os homens poderiam votar. Atualmente, gente, nós temos o quê? Um sufrágio universal. Todos os cidadãos podem votar e serem votados desde que atendam às condições da lei. Sufrágio universal. Direito de todo cidadão participar do processo político. Então, peraí, prof, você já falou com a gente sobre conceito de direito eleitoral, a área do direito que vai regulamentar o processo eleitoral. Você falou com a gente sobre a democracia semidireta, né? Que você falou que no Brasil é adotada uma democracia semidireta ou mista. Existem instrumentos de democracia direta e instrumentos de democracia indireta. Instrumentos de democracia direta: plebiscito, referendo, iniciativa popular de lei. Instrumentos de democracia indireta: o voto. Lembrando que o voto é direto, secreto, obrigatório, com valor igual para todos, né? A gente já falou sobre isso também. Beleza. Sobre o sufrágio, aqui uma pequena história, né, do sufrágio censitário, uma pequena evolução histórica que eu quero falar com vocês. E agora eu quero falar sobre direitos políticos positivos. Galera, direitos políticos positivos. Quando é que você vai adquirir a capacidade de votar? Esse direito de votar, de participar do processo eleitoral, mediante o alistamento na Justiça Eleitoral. Quando você se alista, você vai poder participar do processo das eleições, dos plebiscitos, dos referendos, e você ganha a qualidade de cidadão. Cidadão é aquele que atua ativamente, né? Que vai votar, que vai participar das eleições. Beleza, prof. Quando você fala que as eleições no Brasil são eleições diretas, é em toda situação? Não, gente. Existe uma situação em que a gente tem uma situação em que a escolha do presidente vai se dar de forma indireta. Se o presidente da República, né, se o cargo de presidente e de vice-presidente da República ficarem vagos nos 2 últimos anos do mandato, ao invés de organizar uma nova eleição de repente, o que vai acontecer? Vai ser o quê? Vai ser escolhido um presidente que vai ficar lá interinamente durante 30 dias, o Congresso vai eleger o próximo presidente. Como assim, prof? Me explica isso melhor. Se porventura, gente, lá no ano de 2000, a gente está em 2023. No ano de 2025, vamos dizer que o presidente Lula está no avião e ele caiu. Dentro do avião também estava o vice. Meu Deus do céu, os dois morreram. Aí ficou vago o cargo de presidente e de vice-presidente. Como estaremos nos 2 últimos anos do mandato, ao invés de realizar uma nova eleição, o que vai acontecer? Vão acontecer eleições indiretas. O Congresso Nacional vai escolher o presidente, quem vai assumir o cargo de presidente e de vice-presidente. Então, nessa situação, nós temos eleições indiretas. Então, o que você tem que lembrar para a sua prova? Eleições diretas. Entretanto, existe essa situação em que, quando o cargo do presidente ou do vice-presidente ficar vago nos 2 últimos anos do mandato, ao invés de acontecerem novas eleições de repente, o que vai acontecer? O Congresso Nacional vai eleger, vai escolher o nosso presidente durante aquele período. Essa é a hipótese que está aqui, gente. Eu coloquei para vocês aqui toda de azulzinho. São exemplos. Eu crio para você sempre exemplos facilitando para você o seu entendimento, tá bom? Tá bom. Continuando, prof. Relembrando mais uma vez aqui, olha, o conceito de plebiscito é mais fácil, gente, pode aparecer na sua prova, olha só, tá em verdinho porque ele responde a 100 questões de prova. Terminou de ler essa página, aproxima o celular do QR Code questões, olha só.
Em cada página tem um QR Code de questões. Terminou de ler essa página, aproxime o celular do QR Code de questões e vão aparecer na tela do seu celular as questões de prova que são respondidas pelo conteúdo dessa página. Assim você responde questão página a página. Terminou de ler, já responde questão. Terminou de ler, já responde questão. E você aplica o que você acabou de estudar na hora, beleza? Ok. Plebiscito, referendo, iniciativa popular de lei. Galera, já falei, mas vou falar de novo. Plebiscito, macete, gente, olha o macete pra vocês. O plebiscito é um pré-bicito, né? Antes da efetivação de um ato legislativo, um ato administrativo, é feita uma consulta popular, correto? Falei para vocês do exemplo que aconteceu lá no Pará. Referendo, consulta após, né, gente? No caso do referendo, a consulta é feita após aquele ato, a edição daquele ato. Iniciativa popular de lei, lembre-se que você pode elaborar um projeto de lei, sim, desde que ele seja assinado por 1% do eleitorado nacional, distribuído em 5 estados e não menos do que 0,3% do eleitorado de cada estado, beleza? Ok, prof. Capacidade eleitoral ativa, gente. Agora que eu falei com vocês um pouquinho sobre alistamento, vamos entender essa capacidade eleitoral ativa, que é a capacidade de votar. Prof, quem é que pode se alistar? Como é que funciona, né? Como é que funciona o alistamento perante a Justiça Eleitoral? Galera, é vedado o alistamento do estrangeiro e do conscrito. Conscrito é quem? Aquele que está cumprindo o serviço militar obrigatório. Estrangeiro veio morar aqui no Brasil. Ele vai votar? Não vai votar, exceto o português equiparado. O português equiparado, ele vai votar e ser votado nas mesmas condições que o brasileiro naturalizado. Isso acontece também com o brasileiro equiparado que está morando em Portugal. Então, somente o português equiparado é o único estrangeiro que pode votar e também pode ser votado no Brasil. Prof, o português equiparado pode ser votado? Sim, ele pode se candidatar aos cargos, né, que não exijam que seja exclusivo de brasileiro nato. Ele não pode se candidatar ao cargo de presidente, mas ele pode se candidatar a um cargo de deputado? Pode. Então, lembra o seguinte... E é vedado aí, gente, o alistamento ao estrangeiro e aos conscritos, aqueles que estão cumprindo o período de estágio, não, o período de serviço militar obrigatório. Lembrando que o estrangeiro, eu tenho que sempre lembrar do português equiparado, que pode votar e ser votado nas mesmas condições que o brasileiro naturalizado, ok? Beleza. O voto é facultativo para quem? Para quem tem entre 16 até 18 anos. Quem é analfabeto e aqueles que têm mais de 70 anos. Pegadinha de prova. São inalistáveis os estrangeiros e os conscritos. Os analfabetos, eles podem se alistar perante a Justiça Eleitoral? Podem ir lá e se cadastrar perante a Justiça Eleitoral? Eles podem votar? Podem votar. Os analfabetos não podem ser votados, eles não podem se candidatar, mas eles podem votar? Podem. Eles têm a faculdade de votar ou não, mas eles podem sim votar, beleza? Ou seja, se eles podem votar, eles podem se alistar perante a Justiça Eleitoral. Ok, prof. Além disso, o voto é obrigatório então para quem? Para quem tem entre 18 e 70 anos. Prof, a obrigatoriedade do voto é cláusula pétrea na Constituição? Não. A obrigatoriedade do voto não é cláusula pétrea na Constituição, beleza? O voto secreto, direto, é cláusula pétrea. A obrigatoriedade não é cláusula pétrea, e isso é questãozinha de prova. Beleza, prof, eu tenho que lembrar desse ponto do português equiparado, que é o único estrangeiro, permanece estrangeiro porque é português de Portugal, mora aqui, mas tem os mesmos direitos do brasileiro naturalizado, né? Ele pode votar e ser votado. Não posso esquecer isso, não pode. Beleza. Capacidade eleitoral passiva, capacidade de ser votado. Galera, e começamos a falar de um tópico mais cobrado, olha só. Tá em vermelhinho porque responde a 300 questões de prova só essa frase. O ideal é que você termine de ler essa página e já responda a questão. Olha só, eu sempre trago para vocês alguns esquemas. Olha só, é vedado o alistamento para os estrangeiros e para os conscritos. É facultativo para quem tem entre 16 até 18 anos, quem tem mais de 70 e os analfabetos, e obrigatório para quem tem de 18 e 70 anos. Beleza, prof. Vamos entender então condições para me eleger, para me candidatar. Prof, como é que funciona? Nacionalidade brasileira, pleno exercício dos direitos políticos, né, gente? Alistamento perante a Justiça Eleitoral, domicílio eleitoral na circunscrição e filiação partidária. No Brasil, você não pode se candidatar sem se filiar a um partido, você tem que se filiar
a um partido para se candidatar. Beleza, agora quando eu falo de alguns cargos, algumas funções, você tem que ser observada a idade mínima. Como assim, prof? Para se candidatar a presidente, vice-presidente da República e senador, no mínimo 35 anos. Governador, gente, no mínimo 30 anos. E vereador, no mínimo 18 anos de idade. Prof, quando é que eu vou ter que demonstrar essa idade mínima? Na data da posse, exceto para o vereador. Por que exceto para o vereador? Imagina se alguém que não completou ainda 18 anos tá ali se candidatando, usando recurso público, usando o recurso do fundo partidário para se candidatar, ainda nem completou 18 anos. Imagina uma coisa assim, imagina algo dessa forma. Então, gente, para o vereador, haja visto os riscos, né, de uma pessoa de menor idade utilizar esse recurso, realizar vários atos de grande importância. Para o vereador, a data para comprovar a idade mínima é até o dia 15 de agosto. Para o vereador, viu? Para os outros cargos, na data da posse. Beleza. Prof, democracia você já falou, tô revisando aqui com vocês rapidinho esse conceito. Tá vendo aí, gente? Pessoal, eu sempre marco pra vocês. Tudo que tá em verdinho responde a 100 questões de prova, o que tá em amarelinho a 200 e o que tá em vermelho a mais de 300 questões. Terminou de ler essa página, aproxima o seu lado QR Code de questões. E as questões de prova que são respondidas pelo conteúdo dessa página vão aparecer na tela do seu celular para você responder. Beleza. Vamos falar um pouquinho agora sobre fontes. Fontes do direito eleitoral, gente. São 3 fontes que você tem que saber. Fonte material, fonte formal e fonte informal. Fonte material são situações que aconteceram, né? Fatos históricos, situações, né? Fatos sociais que mudaram a vida em sociedade, que mudaram aquela organização, que vão ensejar a elaboração de normas, de leis a respeito do processo eleitoral. Essas são as fontes materiais. Fontes formais. Sempre quando você escutar essa palavra formal, vem de formalidade da lei. Quais são os instrumentos formais que vão estar estabelecendo regras a respeito do processo eleitoral? Nós temos fontes formais diretas, como, por exemplo, a Constituição Federal trata diretamente sobre matéria eleitoral? Sim. O Código Eleitoral trata especificamente sobre matéria eleitoral? Sim. A Lei das Eleições trata especificamente sobre matéria eleitoral? Sim. São instrumentos o quê? São fontes formais que vão, de forma direta, tratar sobre direito eleitoral. Agora, existem fontes também formais que vão tratar de forma indireta sobre direito eleitoral. Por exemplo, eu tenho o Código Penal. O Código Penal é uma norma que trata sobre os crimes, né? Criminalização de condutas. Alguns instrumentos, alguns artigos do Código Eleitoral podem tratar sobre crimes eleitorais? Sim, de forma indireta. Ou seja, aquele instrumento não foi criado para falar especificamente sobre direito eleitoral, mas de forma indireta regulamenta sim, matéria eleitoral sim, tá bom? Beleza. E por fim, gente, fontes informais. Quais são as fontes informais? Costumes, doutrina, são fontes informais. Para fins de prova, prof, me ajuda aí, prof. Olha esse esqueminha, gente. Tô falando de fontes formais. Tô falando da lei. Estou falando de instrumentos legislativos. Eu tenho fontes formais diretas, a Constituição trata diretamente sobre matéria eleitoral. Eu estou falando de Lei das Eleições, trata diretamente sobre direito eleitoral. E fontes também formais indiretas. Por exemplo, o Código Penal trata sobre matéria eleitoral de forma indireta. Tenho fontes materiais, que são situações que aconteceram na matéria, fatos históricos, fatos sociais, que ensejaram aí, que desencadearam algumas normas que decorrem do processo eleitoral, que vão legislar a respeito daquele processo. Além disso, fontes informais, costumes, doutrinas são fontes informais. Beleza, tá muito rápido? Me fala aí se estiver muito rápido. Beleza, gente, vamos falar um pouquinho agora sobre princípios do direito eleitoral, para eu fechar essa aula 1 sobre essa matéria. Amanhã a gente volta. Princípios do direito eleitoral, gente, princípios são orientações, né? São normas que devem ser seguidas. E quando a gente fala de princípios, o que é mais cobrado é o princípio da anterioridade eleitoral, que ele estabelece que as leis que alteram o processo eleitoral, embora entram em vigor imediatamente, só podem ser aplicadas às eleições que acontecerem apenas 1 ano da data da sua vigência. Como assim? Olha só o exemplinho aqui para vocês. Eu sempre deixo um exemplo. Se uma lei foi publicada no dia 10/10/2017, ela entra em vigor, ela está vigente
em 10/10/2017. Só que ela só pode regulamentar uma eleição que acontecer um ano após a sua vigência, ou seja, só pode regulamentar uma eleição que acontecer a partir do dia 10/10/2018. Olha aqui o exemplo para vocês. Por que isso acontece, prof? Para garantir a segurança jurídica, para garantir uma estabilidade. Por quê? Se eu tenho uma nova lei editada um mês antes da eleição que muda o processo eleitoral, que vai favorecer um determinado partido, que vai prejudicar uma determinada legenda, aí eu vou estar sujeita a manipulações, não é verdade? Então, quando a gente fala de matéria eleitoral, uma lei que modifica o processo eleitoral, ela entra em vigor imediato, na data da sua publicação, mas ela só pode regular uma eleição que acontecer um ano após a sua edição. Tem esse prazo de um ano justamente para evitar qualquer tipo de manipulação, alteração repentina no processo eleitoral. Me fala se vocês entenderam, esse princípio é importante. Além disso, também a gente tem que falar sobre o princípio da moralidade. Lembrando que moralidade, gente, é moralidade objetiva. Não é moralidade subjetiva. Como assim, prof? Moralidade subjetiva é o que você... São seus julgamentos, seus bons costumes, seus valores. Então você fala que aquele político ele é um safado, traiu a mulher dele. Essa é a sua moral social. Essa é a sua moral subjetiva. Seus bons costumes, o que você acredita. Correto? Eu não estou falando de moral social aqui, eu estou falando de moralidade objetiva. Como assim? No trato com a coisa pública, o político tem que atuar de forma leal, com boa fé de conduta, com legalidade, com honestidade. Isso é moralidade objetiva que é tratada no direito eleitoral. Eu não estou falando da moralidade subjetiva, da sua opinião, do seu julgamento. Isso eu não estou falando, beleza? Ok, princípio da liberdade do voto. Gente, todo mundo é livre para votar em quem quiser. Prof, mas eu trabalho numa empresa... E o dono da empresa reuniu todos os funcionários e falou assim, olha, vocês têm que votar em determinado candidato. Poxa, se ele fez isso, ele cometeu uma ilegalidade, porque todo mundo é livre, cada um de nós é livre para determinar o seu próprio voto. Beleza. Além disso, prof, princípio da responsabilidade solidária. Em regra, gente, o candidato, ele responde pela propaganda eleitoral junto com o partido. Então, qualquer tipo de excesso cometido pelo partido ou pelo candidato, há uma solidariedade. A responsabilidade é comum, tanto para o candidato quanto para o partido. E princípio da razoável duração do processo de perda de mandato. Gente, para evitar um processo judicial muito longo, cheio de recursos desnecessários, atos desnecessários, é estabelecido que a duração razoável do processo que está julgando a perda de um mandato eletivo é de até 1 ano, né? O prazo máximo de até 1 ano, para evitar um processo muito longo, para evitar uma dilação, uma dilatação daquele processo, beleza? Nessa aula, galera, olha o que a gente falou. Esgotamos uns 4 tópicos do seu edital. Primeiro tópico, conceito de direito eleitoral. Lembra que conceito é o conjunto de regras, normas e princípios que vai regulamentar o processo eleitoral para fins de garantir a legitimidade desse processo. A gente falou também que o Brasil adota um regime democrático, só que a democracia aqui ela é semidireta ou mista. Existem alguns instrumentos de democracia direta em que o povo decide diretamente e instrumentos de democracia indireta também. Quais são os instrumentos de democracia direta, prof? Plebiscito, referendo, iniciativa popular de lei. Instrumento de democracia indireta, professora, as eleições. Quando a gente participa das eleições, a gente está indiretamente exercendo o poder do povo porque a gente está escolhendo o nosso representante. Se a gente escolheu aquela pessoa para nos representar, a gente indiretamente está lá, está exercendo o poder do povo. Beleza. Quando eu falei com você sobre plebiscito, referendo, iniciativa popular de lei, eu trouxe 3 exemplos que estão em azulzinho aqui para você. Lembra do plebiscito que aconteceu no Pará, uma consulta prévia realizada à população do Pará para ver se a população queria ou não dividir o estado do Pará em 3 outros estados, né? Carajás, Tapajós e Pará. A população votou pelo não. Referendo, lembra do Estatuto do Desarmamento, né, gente? Havia um artigo no Estatuto do Desarmamento que proibia a comercialização das armas de fogo. Foi feito um referendo após a edição da lei para verificar se a população concordava ou não. A maior parte da população falou não concordamos com a proibição da comercialização das armas de fogo. Beleza. Outro instrumento de democracia direta, iniciativa popular de lei. Prof, cada um de nós pode elaborar um projeto de lei? Pode sim elaborar um projeto de lei, desde que seja assinado por 1% do eleitorado nacional, dividido em 5 estados, não menos 0,3% do eleitorado de cada estado.
Estado. Além disso, galera, lembre-se que o voto é direto, secreto, obrigatório e igual, né? Com igual valor para todo mundo. Quando eu falo de eleições diretas, essa é a regra, mas lembre-se que existe uma possibilidade de eleição indireta. Quando o cargo de presidente e vice-presidente ficar vago nos 2 últimos anos do mandato, quem vai escolher o nosso representante, o nosso presidente, não vai ter novas eleições. Quem vai escolher é o Congresso Nacional. Vão ser realizadas eleições indiretas nessa situação. Falei com você sobre o conceito de sufrágio. Sufrágio é o direito de participação política no processo da vontade do Estado, né? Da formação da vontade do Estado. O direito de participar do processo político. A gente já teve sufrágio censitário, quando só podiam votar quem tinha dinheiro. Sufrágio capacitário, onde só podiam votar quem tinha um nível educacional. Sufrágio que a gente de gênero, somente os homens podiam votar. E sufrágio universal é o momento atual. Todo cidadão pode exercer o direito de voto. Beleza, prof. Quando a gente fala de cidadão, quem que é cidadão? Aquele que se alistou perante a Justiça Eleitoral. Prof, quem é que deve se alistar perante a Justiça Eleitoral? Quem tem entre 18 e 70 anos. Mas eu tenho 16, eu posso me alistar? Pode. Né? Quem tem 16, 17 anos pode se alistar, tem a faculdade de já se alistar e aí então votar, participar do processo eleitoral. Inclusive também tem a faculdade de se alistar o analfabeto. O analfabeto não pode ser votado, não pode ser candidato, mas ele pode o quê? Pode votar se ele quiser, ele pode se alistar e participar do processo eleitoral. Beleza, professora? Além disso, aí lembra aqui, gente, olha os esqueminhas, dá uma olhadinha nas cores. Tudo que tem em verde responde a 100 questões de prova, o que tem em amarelo a 200 e o que tem em vermelho a mais de 300 questões. Terminou de ler essa página? Aproxima o celular do QR Code de questões e vão aparecer na tela do seu celular as questões de prova que são respondidas pelo conteúdo de cada página. Assim você responde a questão que você acabou, né, questão a respeito do que você acabou de ler, página a página. Então, terminei de ler essa página, já respondo questão. E é assim que funciona. Eu já mostro para vocês, não se preocupe, todo o conteúdo está aqui. Todas as questões dos últimos 11 anos foram encaixadas nesse material. Não existe questão de prova que não seja respondida pelo livro. Então, ele é fininho assim, mas não preocupa. Todas as questões são respondidas por ele. Lembrando aí sobre o alistamento eleitoral, gente. O alistamento é vedado para o estrangeiro e para o conscrito, né? Aquele que está cumprindo o serviço militar obrigatório. Lembrando, o estrangeiro não vota, exceto o português de Portugal, o português equiparado. O português equiparado, ele exerce os direitos políticos, ele pode votar e ser votado nas mesmas condições que o brasileiro naturalizado. O português de Portugal, ele pode até se candidatar, então pode se candidatar. Não pode se candidatar para aqueles cargos que são exclusivos de brasileiros natos. Por exemplo, o cargo de presidente, de vice-presidente são exclusivos de brasileiro nato. Mas o português equiparado pode se candidatar ao cargo de deputado? Pode se candidatar ao cargo de deputado, sim. Pode sim. Além disso, gente, o alistamento é facultativo para quem tem mais de 70 anos, entre 16 e 18 anos e analfabeto, e é obrigatório para quem tem entre 18 e 70 anos. Prof, eu tenho 19 anos, não votei. Eu tenho 21 anos, não votei, não justifiquei. Não paguei a multa, vai ter que pagar a multa, vai ter que pagar a multa. Capacidade eleitoral passiva, prof, o que eu preciso cumprir de requisito para me candidatar? Você precisa, gente, nacionalidade brasileira. Para alguns cargos, como o cargo de presidente e vice-presidente, você precisa ser brasileiro nato, tá bom? Nacionalidade brasileira. Além disso, alistamento eleitoral, alistamento perante a Justiça Eleitoral, pleno gozo dos direitos políticos, domicílio eleitoral na circunscrição. Então, se você quer ser candidato a prefeito daquela cidade ali, você tem que ter domicílio naquela cidade, tem que domiciliar, tem que morar naquela cidade. Filiação partidária. Para você, gente, se candidatar, tem que se filiar a um partido. Além disso, você tem que cumprir o requisito de idade mínima para o cargo de presidente e senador, no mínimo 35 anos, governador, no mínimo 30 anos, deputado federal, deputado estadual e prefeito, no mínimo 21 anos e vereador, 18 anos. Prof, qual que é a data, o momento que essas pessoas que foram eleitas têm que comprovar a idade mínima? No momento da posse, exceto no caso do vereador. O vereador, gente, ele tem que comprovar isso um pouquinho antes, até 15 de agosto. Por quê? Porque imagina só, se a gente tem um menor de idade concorrendo ao cargo de vereador, usando o dinheiro do fundo partidário, e depois não vai se responsabilizar por isso, é menor de idade. Por isso que, no caso do vereador, a comprovação da idade mínima é um pouquinho antes, tá bom? Não é na data da posse. Ok, prof. Além disso,
Fontes do direito eleitoral, a gente falou também, nós temos fonte material, fonte formal e fontes informais. Fontes materiais, lembra da matéria, né, gente? Fatos sociais, situações que acontecem e que vão ensejar a elaboração de leis a respeito do processo eleitoral. Fontes formais, eu tô falando da formalidade da lei, dos instrumentos legais que vão regulamentar o direito eleitoral. Eu tenho fontes formais diretas, por exemplo, a Constituição, o Código Eleitoral, a Lei das Eleições fala diretamente sobre direito eleitoral. E eu tenho fontes informais indiretas, por exemplo, o Código Penal. Coisa para vocês, vou deixar essa live gravada hoje. Essa é a live número 1 de revisão. A gente vai revisar todo esse conteúdo. Vocês estão vendo que não é difícil, a gente vai responder questão, tá bom? Quem tem o material aí, por favor, responda as questões. A gente colocou mais e mais questões para vocês, página a página. Terminou de ler essa página, dá uma olhadinha no que é mais cobrado, responda questões, página a página. Esse é o segredo para aprovação. Você fica menos tempo lendo, mais tempo resolvendo questão de prova. E é isso que vai te fazer passar. Quando você entender com um texto simples, fácil, cheio de exemplos, fininho, gente, que ele responde a todas as questões, isso te dá segurança. Você conseguindo responder mais questão, você está colocando o seu tempo no que é mais importante, que é resolver questão. Eu estou direcionando você para o mais importante, que é resolver questão de prova, tá bom? Pessoal que quer adquirir aí, entre em contato no direct. Salva até o final do dia. Quem aí tá no grupo de WhatsApp? Gente, tem grupo de WhatsApp que a gente tá revisando o conteúdo todo. Então corre no grupo para você receber os áudios. Todo dia eu tô mandando para vocês as audioaulas todos os dias para vocês. E eu vou ver se eu volto hoje mais tarde, continuando essa live. Tá bom? Todo mundo pegou tudo? Me conta. Deixa eu ler os comentários de vocês. Onde compra o material. Pessoal, entre em contato no direct, tá bom? A gente tá organizando uma lista de espera que ele tá esgotadérrimo. Tá bom? Um beijo grande pra vocês e eu volto. Tchau, tchau.